Tutorial completo de como você vai resolver a prova do primeiro dia do Enem. Principalmente para você, talvez vai fazer a prova pela primeira vez ou não tem uma estratégia muito bem definida. É importante que você preste muita atenção no que eu vou te explicar aqui nesse vídeo, te ensinar de verdade mesmo, como que você resolve a prova do primeiro dia, para que você consiga responder as questões até o final e consiga ter tempo de responder. E lembrando como reciprocidade, se esse vídeo tá te ajudando e se você já confia no meu trabalho, você sempre vai deixar um like, porque isso me ajuda a impactar cada vez mais alunos e trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Vocês já estão vendo os últimos vídeos do canal que eu ajudei bastante vocês trazendo muito conteúdo. Quero continuar fazendo isso em relação ao Enem 2024, em relação depois ao SISU, ProUni e até o Enem 2025. E a única coisa que eu te peço, como agradecimento, é deixar uma curtida, um hype aí, porque isso faz com que o vídeo seja entregue para mais alunos e a gente impacte mais vidas, tá certo? Um grande abraço e vamos lá. O principal problema do primeiro dia do Enem é que a gente tem uma prova extensa, uma prova com uma redação, uma prova de humanas e linguagens, onde tem muito texto para você ler. As queixas principais desse primeiro dia dos alunos, quando eles vêm treinando, fazendo prova antiga, ou até mesmo de quem já fez a prova do Enem outras vezes, é de que fica muito cansado no final da prova, muitas vezes ali o aluno não consegue nem ler mais as questões direito, falta tempo muitas vezes para responder e tem que chutar questões no final, e tudo isso envolve a estratégia de prova fundamental. O que a gente tem que pensar em relação à prova do primeiro dia? Para início de conversa, né? A gente tem uma ordem ali do que mais vai ter impacto na sua média final. A primeira coisa que a gente vai priorizar vai ser sempre a redação. A redação é o que tem o maior impacto na reta final. Só que a gente tem que olhar para a redação com o olhar de que ela não é um diferencial. Ela é um pré-requisito para você que quer ser aprovado. Ou seja, não basta apenas que você vá bem na redação. A redação, ela vai ser algo que você vai garantir de forma rápida, objetiva, para que você tenha mais tempo de fazer as outras questões. Ou seja, trabalhar em cima da prova de humanas e trabalhar em cima da prova de linguagens, que são aí as questões que você vai acertar que realmente vai elevar a tua nota. Porque redação, a grande maioria, principalmente falando de medicina e cursos um pouquinho mais concorridos, todos vão fazer mais de 900. Qualquer aluno que tem um bom modelo de redação e sabe o básico, o mínimo de redação, vai fazer mais de 900. Tirar 1000 na redação não é um diferencial. A gente tem estatísticas dentro da TRI, por exemplo, do ano passado, de alunos que tiraram 1000, pouquíssimos superaram a barreira de 800 pontos. A gente pega as 60 redações que tiraram nota 1000, das 60, menos de 5 alunos ali, 5, 6 alunos conseguiram ultrapassar a barreira de 800 pontos. Então, nem faz sentido você se esforçar tanto para tirar 1000, sendo que basta você tirar 900 e ir bem nas outras áreas, fazer 40 pontos em humanas, 40 acertos em linguagens, 40 em matemática, 40 em natureza, isso sim vai elevar mais a tua nota e te fazer chegar muito mais próximo dos 800 pontos de média, ok? Bom, olhando para a estratégia então do primeiro dia, você tem 5 horas e meia de prova, né? Como que vai ser o dia ali do Enem? Você vai chegar na prova, 1 hora, você entra, você vai ficar 30 minutos esperando. Lembra que o cronômetro da sua sala, o tempo de prova, vai sendo tirado a cada 30 minutos. Então, dentro da sua estratégia, o ideal é que você tente pensar em relação à quantidade de questões que você está fazendo, ou a prova que você está fazendo na redação, e também a retirada dos papelzinhos, ou seja, a cada 30 minutos você tem que estar controlando e sabendo quantas questões em média você está fazendo, para você saber se está dentro do tempo. É mais ou menos essa lógica que você vai ter. O que eu recomendo? Quando você vai iniciar a prova, você ainda está num estado de animosidade, a gente diz, um estado um pouquinho mais de ansioso ali, né, um pouquinho de estresse. Ainda tem, por exemplo, um movimento na nossa sala, porque o fiscal de sala ainda está passando, está entregando prova muitas vezes, né, ou já entregou, mas vai só o sinal de sala. Muitas vezes tem um negócio de pegar ali e ver a biometria, então isso te atrapalha, tem gente conversando, e você ainda não está no seu estado ideal de foco. Então por isso que eu não recomendo que você inicie a prova e vá direto para as questões. Até porque a sua maior curiosidade do primeiro dia é o quê? É o tema da redação. Você está curioso, você foi na expectativa de saber qual que será o tema da redação. Então você vai iniciar a prova, vai abrir. A primeira coisa que você vai fazer é conferir os seus dados, né? Então você vai ali, destaca o gabarito, destaca a folha rascunho, ok? A folha oficial de redação junto com o gabarito, você vai destacar, você dobra ali para não acontecer nada de rasgar, nem nada do tipo, não precisa ficar com medo, dobra certinho, você vai destacar, já vê se está todos os seus dados, passa ali a palavra-chave que está no caderno, e aí você vai folhear a tua prova. Folheando, você vai lá no meio da prova e você vai ver o tema de redação. Viu o tema de redação? Não se afoba, com certeza o tema vai ser um tema que você talvez não treinou, não praticou, no primeiro momento vai bater aquele susto de, meu Deus, que tema é esse? Será que eu vou saber escrever ou não? Fica tranquilo, você vai folhear aí na sua prova, ver o estilo das questões que caíram, já se situa, faz o que a gente chama de ambientação ali em relação à prova do Enem, né, em relação aos assuntos que caíram, e nesse primeiro momento, os 30 primeiros minutos ali, né, ou seja, da 1h30 até as 2 horas de prova, ali mais ou menos, você vai fazer um que a gente chama de brainstorm de ideias ali, né, você vai fazer o seu rascunho de texto. E aí entra um detalhe muito importante, o que é o rascunho? O rascunho já é escrever a redação. Eu gosto de pensar no rascunho como se fosse ali uma estruturação, quase um mapa mental. Eu gosto de pegar ali dentro do rascunho, por exemplo, eu já sei mais ou menos o meu modelo de redação. Então eu vou jogando ali dentro do meu modelo e eu vou estruturando, por exemplo, as ideias que eu tive. Então eu vou ler o texto motivador e a partir do texto motivador eu vou circulando algumas palavras, circulando algumas ideias, pensando, bom,
Desse tema aqui, quais problemas que eu posso citar? Então eu já separo que eu acho que eu posso usar esse problema e esse outro problema aqui. Eu acho que são dois problemas bons. Qual repertórios que eu tenho aqui pra jogar? Então esse é o brainstorm, eu vou jogando ali, exatamente ali onde tá o tema da redação mesmo, ou você pode usar na capa da tua prova mesmo, né, ou atrás, lá onde é o rascunho, algum espaço livre, você vai jogando as suas ideias. Bom, eu tenho aqui, por exemplo, essa alusão que eu posso utilizar, lembrei agora aqui, se eu não lembrar de nenhuma que encaixa boa, por exemplo, eu posso usar a Constituição, alguma outra, eu tenho essa citação aqui que é muito boa, lembrei desse dado estatístico, ou seja, você já vai escrevendo ali. E se você quiser e já for um pouco rápido, você já pode, nesse primeiro momento, já meio que estruturar o seu rascunho. Então você já sabe, por exemplo, o que é o teu modelo, isso não vai mudar, tá certo? Você já tem ali o teu jogo de ideias. Então você faz ali de forma muito bem resumida, ali mais ou menos, bom, introdução, vou iniciar assim, joga essa alusão aqui, já joga aqui esses dois problemas, desenvolvimento 1 vai ser mais ou menos isso, desenvolvimento 2 mais ou menos isso, e a conclusão vai ser ali esses agentes, né? Isso ali vai variar de cada aluno, pode variar entre 15 e uns 30 minutos no máximo que você vai levar para fazer esse brainstorm ali. Nesse primeiro momento, você já vai se ambientando, já vai entrando no flow de prova que a gente chama, e aí você vai para a prova que você tem maior familiaridade. E aí tem dois caminhos que você pode ir que eu recomendo. O primeiro caminho é ir para a prova de humanas, que é a prova que tem uma maior pontuação dentro da TRI, né? E aí você tem maior objetivo de acertar questões de humanas, e geralmente são as questões mais fáceis, né? A ideia é que no início da prova você comece a ganhar confiança, ou você pode ir para as questões de língua estrangeiras, que também costumam ser mais fáceis, e aí depende da sua fluência, ok? Eu sempre preferi ir para a prova de humanas. Não gosto de ir para a prova de linguagens, por quê? Porque a prova de linguagens é uma prova mais difícil do que a prova de humanas, tá? É uma prova que exige bastante interpretação dos alunos, vai cair conteúdos ali que muito provavelmente você não tem um alto domínio, como conteúdos de literatura, como conteúdos muitas vezes de funções da linguagem, figuras de linguagem, gênero textuais, questões de artes, por exemplo, que você talvez não tenha um domínio tão forte em relação à interpretação. Já de humanas, eu sei que você provavelmente vai ter um domínio, e mesmo que não tiver um domínio pelo padrão de questões, pelos modelos de questões, pelo estilo de interpretação, você consegue acertar muitas questões ali. Então você vai para a prova de humanas e você inicia respondendo as questões. Qual que é a estratégia de responder as questões da prova de humanas ou também da prova de linguagens, tá? Você tem que pensar ali que a cada texto que você está lendo, a cada questão que você está lendo, você vai seguir uma ordem lógica de interpretação. A gente vai ter duas questões dentro da prova. A gente tem questões mais interpretativas e questões mais conteudistas. As questões mais interpretativas são aquelas questões onde você vai ler primeiro o comando daquela questão para entender o que está sendo pedido. Você vai entender que a maioria das questões ela vem com a frase no texto, no contexto, ou seja, ela sempre se refere ao texto da questão e não ao conteúdo. Então você vai ler o comando e aí a partir do comando você pode ir para o texto, que aí você contextualiza, então você lê comando, depois você lê o contexto da questão, do contexto você vai para as alternativas, dentro das alternativas você vai buscar a alternativa mais correta de acordo com o texto, fazendo sempre uma eliminação. É muito importante que você entenda que das 5 alternativas A, B, C, D, E, a gente tem ali distratores. Os distratores são feitos para te distrair, para fazer você errar, para te induzir ao erro. E aí dentro desses distratores vamos ter, por exemplo, distratores extremos, que estão completamente fora da interpretação daquela questão. Eles são os primeiros que você vai arriscar. E aí a gente tem outros distratores, por exemplo, distratores, né, de interpretação, por exemplo, que diminui a interpretação, né, reduzidos, né, distratores de redução. Ou seja, eles pegam, por exemplo, um texto que está falando de um contexto mais geral e eles reduzem a um pequeno ponto, né, eles simplificam demais aquele texto. Tá correto em alguns aspectos, dependendo, você pode até cair naquela interpretação e achar que tá correta aquela alternativa, mas ela não tá, ela tá reduzindo o texto. Então esse é um tipo de distrator. Tem outro distrator que extrapola o texto, ou seja, ele tá extrapolando a interpretação do texto. É um outro tipo de distrator que você precisa tomar cuidado. E aí geralmente a resposta correta vai ser aquela questão, né, aquela alternativa que se refere a exatamente o que o texto está pedindo. Ela nem vai além e nem vai antes. Geralmente dentro da sua interpretação você vai ficar entre essas duas alternativas e aí você tem que tomar cuidado para não marcar a errada, tá? Uma dica que eu posso te dar é, geralmente a sua primeira intuição, ou seja, a primeira alternativa que você achou que estava correta, geralmente é a correta, né? As outras ali acaba sendo mais um desvio cognitivo, um desvio do pensamento ali, e aí você começa a entrar em xeque, ele começa a ficar em dúvida e às vezes você acaba marcando errado. Se for para escolher uma alternativa e você não tem a certeza ali de nenhuma das duas, fique com a primeira que você marcou. O segundo tipo de questão é a questão que envolve mais conteúdo, então você vai ler o comando da questão, do comando da questão você vai para o contexto da questão, ou seja, você vai para o texto e aí você vai identificar qual que é o conteúdo que está sendo cobrado ali, e muitas vezes só com o comando da questão você já consegue matar porque você já sabe o conteúdo. Ah, caiu uma questão sobre iluminismo, caiu uma questão sobre, por exemplo, Revolução Francesa, caiu uma questão, por exemplo, sobre Sartre, caiu uma questão, por exemplo, sobre Hannah Arendt, ou seja, você já sabe qual que é os ideais, você já sabe qual que é as bases fundamentais, e com isso você já consegue matar as alternativas muitas vezes sem precisar ler o texto, tá certo? Bom,
Pular questão, né? Como é que você vai resolver na prova de humanas? Eu recomendo que você vá resolvendo as questões em ordem mesmo, tá? Toda vez que você ficar em dúvida entre uma questão, você vai fazendo ela por eliminação, ou seja, elimina as alternativas para ficar mais rápido a sua revisão no final, e você faz um círculo em volta ali do número da questão, por exemplo, a questão 74, por exemplo. Você circula ali aquela questão para que você volte no final da prova. E eu recomendo que você vá fazendo até o final. Faça ali todas as 45 questões de humanas. Essa é a estratégia que eu mais gosto, de aluno ter o flow, assim, de fazer a prova até o final. Quanto tempo você vai levar? A prova de humanas costuma ser mais rápida de fazer. Então você vai levar em média ali, um aluno bom mesmo, vai levar mais ou menos 1h30 fazendo aquela prova incompleta de humanas, fazendo uma passagem inteira. O aluno um pouquinho mais demorado, talvez demore 1h50 para fazer, dependendo da dificuldade de prova ali, né? Fez essa prova completa de humanas, o que eu recomendo que você faça? Você faça uma pausa, beba uma água, dá uma relaxada e volta para a redação. E aí, antes de, por exemplo, você ir para a prova de linguagens, eu recomendo que você teste, se quiser testar em relação até a prova de domingo para esse ano, quiser testar nesses próximos dias, você pegar e já passar a redação a limpo para você tirar esse peso, para que você não fique com o peso no final da prova de fazer toda a redação, tá? Eu já testei as duas coisas, isso depende muito de cada aluno, mas acho que para um aluno mais de nível iniciante intermediário, quanto mais você vai deixando para o final o gabarito e a redação, começa a ficar com um peso ali e você costuma chutar mais questões. Agora, quando você passa já no meio da prova a redação a limpo, você já alivia esse peso. Então, no início da prova, você já fez o brainstorming, já fez a estruturação do rascunho, agora você vai direto para a redação oficial, já clareou melhor as ideias, inclusive, enquanto você ia fazendo as questões de humanas, você já vai tendo um pensamento ali em relação à redação, você já vai pensando em segundo plano, em relação aos repertórios, em relação aos temas, e já vai trabalhando em relação àquilo. Então, nesse meio da prova ali, é o momento onde você já pode, por exemplo, já fazer a sua redação definitiva e já tirar esse peso, já não precisa mais se preocupar na redação, tá certo? Só no final da prova, onde você vai fazer uma leitura, uma varredura final da redação ali, no finalzinho mesmo, só para ver se não tá errando alguma palavra, né, se não tem nenhum desvio, alguma falha, mas a estrutura, a redação final já vai estar feita. E aí, com isso, você já fez ali, por exemplo, a prova toda de humanas, vamos dizer que você demorou 30 minutos, então foi da 1h30 até as 2 horas. Das 2 horas até mais ou menos as 3h30, você fez ali a prova de humanas. Das 3h30 até as 4 horas da tarde, né, às 4 horas, 4h30 mais ou menos, vamos colocar uns 50 minutos ali, você fez sua redação definitiva. Quando for mais ou menos umas 4h30 da tarde, até mais ou menos umas 5h30, mais ou menos ali, é o momento que você começa a ir para a redação, ou seja, umas 5 horas da tarde é o momento que você começa a ir lá para a prova de linguagens. Foi para a prova de linguagens, você vai resolver primeiro as questões de língua estrangeira, e aí você vai respondendo as questões. Como é que você pode responder? Eu também recomendo que você responda as questões em ordem na prova de linguagens e vá pulando aquilo que você sentir que está com uma maior dificuldade. Tem aluno que diz assim, olha, as questões de imagens podem ser mais fáceis, ou questões longas são mais fáceis, né? A gente não consegue identificar esse padrão. Mesmo fazendo as provas antigas de linguagens, não tem como a gente definir, por exemplo, que as questões longas são mais fáceis. Não tem como a gente definir, por exemplo, que questões de imagens são mais fáceis, porque tem questões de imagens que são difíceis da interpretação, né? É muito subjetivo na maioria das vezes. Então, a dica essencial de linguagens é justamente isso, você treinar sua interpretação, vá resolvendo e vai respondendo aquilo que você tem certeza, e aquilo que você não tem certeza, não se pressiona a responder. Circula para você voltar e fazer uma segunda leitura, porque essa segunda leitura ajuda muito. Então você vai lendo, lê o comando, lê o texto da questão com muita atenção, destacando ali os principais pontos, elimina as alternativas, os principais distratores e deixa ali as duas que você ficou em dúvida, para que daqui a pouco você volte no final da prova e responda com mais certeza. Muitas vezes você vai garantir mais questões fazendo dessa forma, tá? Por quê? Porque a segunda leitura te ajuda a ter mais clareza em relação, você vai pensando em segundo plano, teu cérebro funciona dessa forma, ele responde no primeiro momento, e aí quando você não responde, vai para a próxima questão, ele continua pensando em segundo plano e tendo mais clareza em interpretação em relação àquela questão ali, tá? Então essa seria uma estratégia fundamental que eu recomendaria para todos vocês, de fazer a prova de redação primeiro, brainstorm, vai para a prova de humanas volta para a redação, faz a versão definitiva, vai para linguagens, responde as questões, volto para humanas agora ali fazendo as questões que eu fiquei em dúvida, dando uma revisada final e já passando o gabarito, e vou para linguagens também agora no final, já passando o gabarito. E agora entra um ponto muito importante, né, o gabarito de prova, que momento que eu posso passar? Eu já testei também várias formas diferentes em relação ao gabarito, passar no final, só que eu acho que hoje em dia, testando em relação à prova do Enem, você deixar para os 30 minutos finais, você novamente coloca a pressão que a gente não queria no final da prova, né? E isso faz com que você acabe chutando mais questões e tenha que decidir entre responder as últimas questões que ficam em dúvida e passar o gabarito, né? E pode acontecer maiores chances de erros, né? Quando você, por exemplo, está passando o gabarito todo de uma vez, se você não tem tanta concentração. Então, em relação ao gabarito no final da prova, né? Eu acho que você tem que tomar um cuidado. Se você já vem treinando isso, faça. Se não, eu recomendo que você vai intercalando o gabarito, né? E como é que é essa questão de intercalar o gabarito? Você pode, por exemplo, fazer assim, ó. Você está pegando a prova de linguagens, a cada 15 questões que você responde, você passa o gabarito. Entende? Nas questões que você já tem certeza. A cada 10 questões que você responde, você passa o gabarito. E aí você vai intercalando entre as atividades, porque daí você não cansa tanto. Porque no final da prova é que você começa a ficar um pouco mais cansado.
sabe? É bem no final da prova que começa a bater aquele cansaço, você começa a ficar um pouco mais ali, por exemplo, com dificuldade de ler, as letras se embaralham e tudo mais. Ou fala assim, ah, Renato, mas eu vou estar muito ansioso, eu vou ficar cansado. Claro que você vai ficar cansado, é 5 horas de prova, né? Não tem como não ficar cansado no final da prova. E aí o que acontece? Muitas vezes esse cansaço que você sente no final da prova é o teu cérebro te sabotando em relação à procrastinação mesmo, em relação ao pensamento, dele imaginar que você tem 40 questões de linguagem pela frente. Então já bate aquele cansaço de cara, você já respondeu humanas e tal, e você pensa, pô, tem 40 questões de linguagens, e aí você pega e fragmenta essas atividades, né? Essa é até uma estratégia para você vencer um pouquinho o sono durante a prova, é você fragmentar. Você pensa assim, não, vou responder aqui, ó, vou calcular, por exemplo, vou responder 15 questões de linguagens e vou passar o gabarito. Vou responder 15 de linguagens, vou passar o gabarito. Vou responder mais 15 de linguagens, vou passar o gabarito. E aí no final da prova sobra ali humanas. Reviso 15 de humanas, passo o gabarito. Reviso mais 15 de humanas, passo o gabarito. Reviso mais 15 de humanas, passo o gabarito, finalizei a prova. Então isso seria mais no momento final da prova, entendeu? E é uma forma que você pode testar. É claro que isso aqui é muito individual, porque é igual estratégia de guerra, é a arte da guerra. Cada guerreiro vai ter a sua estratégia individual e vai funcionar. Então isso aqui não é uma regra, mas o ideal é, se você é um guerreiro que não tinha nenhuma estratégia, pelo menos agora você já tem uma noção de como fazer e já tem uma noção em relação à prova, tá certo? No primeiro dia, respondendo algumas dúvidas mais iniciantes pra galera aí, né? Pra sair da prova, você só pode sair a partir das 15h30, tá? Mas daí você não sai com um caderno de prova. Você pode sair a partir das 15h30, mas com um caderno de prova só nos 30 minutos finais. Então, pra sair da prova e levar o seu caderno embora, só a partir dos 30 minutos finais. O que eu recomendo pra você? Levar o caderno é muito bom para você corrigir depois. Quando você sair da prova, você não corrige a prova, tá? Foca no segundo dia, não cometa o erro de corrigir a prova, porque isso vai atrapalhar, isso vai te impactar emocionalmente, então não corrija. Se você sabe que não vai controlar, então nem leva a prova para casa. Se você sabe que não vai conseguir controlar a ansiedade, corrigir a prova, então já nem leva, tá certo? Se levar, entrega pro seu pai, pra sua mãe, pra alguém, esconde a prova para você não corrigir ela, tá bom? Fique até o final, aproveita o tempo ali, fica tranquilo, não tenha vergonha de levantar a mão para ir no banheiro, inclusive eu recomendo que você vá no banheiro para dar uma relaxada, mudar a atividade, jogar uma água no rosto, dar uma acordada. Então esse é um ponto que ajuda bastante nesse primeiro dia, inclusive no meio da prova, quando você responder toda a prova de humanas e ali no momento que você vai fazer a redação definitiva, sabe? Ou você faz a redação definitiva e vai para a prova de linguagens no momento final, para dar aquela relaxada, levanta a mão, vai no banheiro, joga uma água no rosto, uma água na nuca, respira, se concentra e vai para as horas finais da prova, as últimas 2 horas. Isso vai fazer uma grande diferença. Não esqueça de beber água. Em relação à alimentação, leve uma comida que você gosta de comer, que você está acostumado a comer nos simulados, não seja uma comida muito pesada, até porque você vai estar um pouco mais ansioso. Cuidado com levar cafeína e energético, porque isso pode aumentar a tua ansiedade e te dar um ataque cardíaco, e além disso, pode mexer com o teu estômago, porque a cafeína aumenta os movimentos peristálticos, né, e isso faz com que você tenha vontade de ir no banheiro fazer cocô. Então, se você tomar muita cafeína ou energético, pode ser que no meio da prova te dê vontade de ir no banheiro fazer cocô, e aí você vai perder uns 30 minutos de prova, ainda mais dar uma diarreia, pelo amor de Deus, não é isso que a gente quer que aconteça lá no dia da prova do Enem. Então, toma cuidado com levar a cafeína e leve uma alimentação um pouquinho mais leve. Chocolate é bom, tá? Neurofisiologicamente falando, como formando em medicina, né? Não posso falar ainda como médico, porque ainda falta um mês para me formar. Mas como formando em medicina, posso te recomendar ali o chocolate, porque ele tem sim efeitos fisiológicos positivos, né, dentro da tua prova, mas tem que tomar cuidado pelo pico glicêmico que você vai ter. Ou seja, quando você come o chocolate, você tem um pico glicêmico que te dá um pouco mais de energia, só que logo depois você tem uma queda da glicemia, te fazendo sentir um pouco mais de sono. Então tem que tomar cuidado em relação a isso, porque se você comer o chocolate no início da prova, vai te dar sono no meio. Então coma o chocolate nas 2 horas finais, ou seja, na 1 hora final de prova ali, você vai comer o chocolate, porque daí ele vai dar esse pico glicêmico ali de uns 30, 40 minutos, e aí logo no final você já tá saindo da prova, já tá finalizando e já fica bem tranquilo, tá certo? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te passado várias dicas, um direcionamento, um tutorial e um pouco mais do primeiro dia da prova do Enem, né? E se você já tá pensando no Enem 2025, tá vendo esse vídeo aqui, vai fazer o Enem 2024, mas já sabe que talvez tenha que fazer o Enem 2025, já pensando na prova do ano que vem, vai continuar estudando depois da prova do Enem, fique sabendo que eu já tô com a minha mentoria 2025, a lista de espera aberta, tá? Então você pode se inscrever na seleção da lista de espera da minha turma de mentoria 2025, é uma turma onde eu vou acompanhar você a partir de novembro até o Enem do ano que vem, vamos montar um cronograma personalizado, vamos ter um projeto de estudo, você vai ter acesso ao Memorize, que é a minha plataforma de questões, correção de redação, um acompanhamento completo dentro da turma. Serão 300 vagas para essa turma de mentoria, onde vai ter um acompanhamento, né? É um acompanhamento de um grupo de mentoria, você vai ter acesso e suporte de monitores também durante todo o ano de 2025 em relação à prova do Enem. Se você quer se inscrever na lista de espera, clica aqui no link da descrição e se inscreva. Somente quem tiver na lista de espera vai conseguir pegar as 300 vagas promocionais que eu vou abrir no dia 11 de novembro. Então, ó, quer garantir?
se inscreve ali e preenche. Não adianta vir depois, não adianta vir em dezembro, não adianta vir no final de novembro falando assim, Renato, eu quero entrar na turma de mentoria. Não vai ter vaga ou o valor vai estar muito mais caro. Então fica atento, se inscreve na lista de espera e eu te espero na próxima, tá? E lembrando, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, aquela curtida e se inscreva no canal, tá certo? É um combinado nosso, sempre deixar aquele like, aquela curtida se você gostou do vídeo. Valeu? Um grande abraço, até a próxima.